Agora vamos então fazer... Por que você decide agora entrar na política, sendo que lá atrás seu pai e seu avô tiveram aquelas experiências horríveis? Porque de fato, eu acho assim... Você vai entrar numa fase também... Agora... Eu acho que esse ano é um ano super importante. Eu acho que vai ser estudado daqui a anos. Como estudar essa divisor fase, de águas. Pandemia pra cá e essa eleição. Essa eleição ela é muito crucial. Eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro os últimos 5 governadores foram presos. Exato. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro é uma coisa de louco. Nenhum estado a gente daqui de São Paulo, né, Lena? A gente não consegue entender o Rio de Janeiro, não consegue. E a minha experiência lá fora, quando as pessoas de fora do Brasil pensam em Brasil, elas pensam primeiro em Rio de Janeiro. Sim, claro. A primeira vitrine do Brasil é o Rio de Janeiro. É a Amazônia lá longe, aquela coisa bonita, mas é o Rio. É o Rio de Janeiro, né? Historicamente. Bossa Nova, Carmen Miranda, não sei o que. É Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, é Rio de Janeiro. Carnaval. Carnaval. Agora, então, Maracanã. Então, o dano desse Rio de Janeiro tá tão mal. Eu não entendo como funciona. Parece que lá é péssimo. Não dá para separar mais, né? O dano do Rio de Janeiro, ele não fica no Rio de Janeiro. A má imagem do Rio de Janeiro, ela mancha o país como um todo. Então, eu acho que eu gostaria que todo mundo em São Paulo, todo mundo no Brasil, se debruçasse um pouquinho em relação aos problemas do Rio, porque não são problemas do Rio. São problemas que acabam afetando a todo mundo. Porque a imagem queimada do Brasil também vem de uma imagem queimada do Rio de Janeiro. E o que aconteceu lá atrás no Rio que chegou nesse ponto? Bom, se dá para colocar aí. Bom, se a gente muito curtinho, a gente fazer. O Rio de Janeiro foi capital. Certo. E durante muito tempo, uma capital ela se beneficia da entrada de dinheiro de governo federal e de uma quantidade grande de funcionários públicos. Sim. Você vai criando, digamos assim, empregos, bons empregos, estruturas. E quando você quebra isso, essa cidade, digamos assim, ainda se sente, ainda se acha, mas já não tem mais essa estrutura. Então você começa o quê? Uma certa elite carioca a dar jeitinhos. Jeitinhos para manter certos privilégios, jeitinhos para manter um certo dinheiro, e certos jeitinhos viraram corrupção. E a gente pega aí 5 governadores presos, né? Quer dizer, eu acho que a gente não pode ter mais um governador preso no Rio de Janeiro. Quem são os candidatos lá? O Marcelo Freixo é o do partido que eu estou, o PSB, quer dizer, eu acho longe o melhor candidato. E o segundo, que provavelmente vai ser o segundo turno, vai ser com o atual governador, o Cláudio Castro, que era vice do Witzel, que foi eleito e foi preso. Quer dizer, saiu também com confusão e teve que sair. Ele, quer dizer, é mais ou menos farinha do mesmo saco. Quer dizer, a mesma maneira, não estou acusando ele de corrupto, eu estou acusando ele de fazer parte de um esquema de governo que não deu certo, claramente. Você vê o Rio de Janeiro, a decadência do Rio de Janeiro, a pobreza no Rio de Janeiro. E aí você pega uma coisa que talvez seja fácil as pessoas entenderem, Olimpíada. A gente fez uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Dinheiro federal, basicamente, mas foi posto no Rio de Janeiro. Tá tudo abandonado, tá tudo largado. Você vai para Copacabana, que é a vitrine do Rio para o mundo, e tá lá cheio de gente pobre dormindo no chão. O Rio de Janeiro não conseguiu, e aí não passou para o Brasil, alavancar a popularidade e a propaganda que uma Olimpíada é para trazer turistas. Como o Barcelona fez isso. Como o Barcelona fez, como outras cidades fizeram. Não conseguiu. Quer dizer, isso era emprego que a gente ia gerar com essa exposição que a Olimpíada dava. E não se conseguiu fazer isso. Então, há tantos erros no Rio de Janeiro e a gente não pode continuar. Então, para mim, eu, como carioca, eu falei, tem que mudar o Rio e tem que mudar o Brasil. O Bolsonaro também é danoso em relação à entrada de dinheiro de fora. Eu me lembro assim, eu estava em Israel fazendo matéria, em 2018 ele candidato, ele falando que ia botar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Uma coisa que só o Trump tinha feito nos Estados Unidos, mas era contra tudo que o mundo concorda que não se deve fazer, né? Os países árabes que compram muito, principalmente carne do Brasil, e o Irã também, eles obviamente ficaram indignados, porque aquilo ali é muito importante para eles, a questão da Palestina e Israel, que Jerusalém seja preservada como uma cidade mais internacional e mais neutra. E até os palestinos querem que seja capital também, enfim. Então houve já um problema. Aí depois aparece a Covid. Aí o Bolsonaro e os filhos lá detonam a China. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Aí depois tem eleição nos Estados Unidos, Trump e Biden, ele com Trump,
só com Trump. Quem ganha é o Biden, segundo maior parceiro comercial do Brasil e dos Estados Unidos. Ele detonou o Biden. Aí briga com a Argentina. Vai ter o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul é a Argentina. Ele detona quem é eleito, o cara que ele detonou. Gente, você não pode ter uma loja, você não pode ter uma padaria que você fica xingando os seus fregueses. Isso é óbvio. Não estamos falando em política, grande ideologia, estamos falando de uma coisa muito corriqueira. Sabe, a gente precisa de negociar, a gente precisa comerciar e precisa ter um mínimo tratamento. Você estaria dizendo, olha só, hein, que o Bolsonaro é burro. Não, eu estou dizendo, quer dizer, eu acho que ele foi burro, sim, isso aí. Eu não estou dizendo, deixa eu dizer, eu acho que ele não fez isso por burrice. Não? Eu acho que ele faz porque ideologicamente ele acha que ir pra porrada é uma coisa que interessa ao público dele. Eu acho que às vezes eu acho que o Bolsonaro não pensa no bem do Brasil. De verdade, eu não acho. Se você pensar bem, você destruir a Amazônia faz bem pro Brasil? Você destruir negócios faz bem pro Brasil? Você destruir a saúde do brasileiro faz bem pro Brasil? Eu fui num evento outro dia no Rio de Janeiro que tem uma coisa que eu nem conhecia, que se chama Instituto Alziras. É um instituto de mulheres que monitora como estão as mulheres quando estão no governo. Basicamente são prefeitas. Ah, tá. Os números são incríveis, Vilela. Durante a pandemia, morreu em cidades governadas por mulheres, proporcionalmente 44% menos do que em cidades governadas por homens. Né? Mulher sabe cuidar mais, sabe tratar mais, sabe não sei o que, enfim, sabe conversar talvez melhor. Internações menos 30%. E fizeram um cálculo, se fosse meio a meio, se o Brasil fosse governado metade das prefeituras homens, metade por mulheres... Quantas pessoas teriam sido salvas? 75 mil pessoas não teriam morrido. Aí você pega, quanto tempo o Bolsonaro demorou para comprar a vacina? Quanto tempo ele ficou detonando a vacina? Quanto tempo? Isso matou gente. Cara, eu não entendi. Por que eu falo que é burro? Eu até tentei colocar na sua boca isso, mas estou colocando na minha. Ele foi muito burro, porque ele poderia ter saído como herói. Sim. Mesmo não... Como você fala que ele não pensa no Brasil, mas tudo bem. Mas digamos que ele não pensa no Brasil. SUS, já existiu o sistema de vacinação. Se ele bancasse e falasse, eu vou liderar o Brasil, ele ia sair como herói e estava eleito no primeiro turno. Compra vacina, vamos todo mundo vacinar. Eu não entendi até hoje por que ele brigou com a ciência, com a vacina. Porque ele começou imitando o Trump, que começou atacando a vacina. Isso? Não, eu acho uma burrice até pra carreira dele. Porque ele só tinha a ganhar. Ele só perdeu com isso. Ele só perdeu. Não, eu acho assim, é difícil hoje se você friamente falar o seguinte, não, eu cheguei de Marte agora, só queria entender o que está acontecendo. E você vem no Brasil e você fala, poxa, vamos pegar aqui, saúde, educação, economia, meio ambiente, você vai assim, mas aonde melhorou? Nada melhorou. Mas, Shoa, se o cara acorda num coma e vê o Lula... de novo concorrendo. E o Bolsonaro, o cara fala, cara, o Brasil tá... O Lula também, ele não colocou um sucessor nele, um cara que, sabe? Sim. Não. Olha, eu acho que a gente tem muitas críticas a fazer ao Lula, inclusive aquilo que eu falei, 4 dos 10 maiores bancos do mundo, 4 serem brasileiros. E na época responsável do PT. Nossa. Os bancos, eu acho que tem muitas... Agora, eu acho que ele saiu, o Lula sai do segundo governo dele com 86% de aprovação. Sim. Não, eu só tô falando assim... O governo do Lula... Ele tá com quantos anos? Teve problemas. Ele tá com 76. Então, a gente... Sim. Não, o ideal, vamos pensar assim, o ideal para nós, o que teria sido? Ter um terceiro candidato, com outras ideias novas. E parece que não tem mais tempo, né? Não, agora não tem mais tempo. Essa terceira via não existe. Maio. Então, estamos no final de maio, acabou. Moro saiu, Dória saiu, temos Ciro. Não, mas infelizmente esse acordo de uma terceira via tinha que ter sido tomado no final do ano passado. Ah, mas não é difícil. Mas a vaidade das pessoas é tal. Exatamente, a vaidade. Que não pensam Teve aqui no o Brasil. Moro, eu falei, mas e se você juntaria o Dória? Se ele propôs? Não, eu estou na frente da pesquisa. Aí o Dória veio aqui também e falou, não, eu não vou... Sim. E ele querendo trazer o Moro para cá ego, né? É ego, mas assim, eu acho assim, até eu tô falando, poderia ser uma terceira pessoa do PT, até que o PT tivesse criado quadros para seguir ideias do PT. Ou mesmo a Marina, Ou a Marina, ou lá atrás, ou o Ciro, que participou de governo do Lula lá atrás. Exato. Quer dizer, eu acho assim... Não foi criado isso. A vantagem da democracia é que a gente tem sempre uma segunda chance, né? Errou, vamos consertar. Essa é a vantagem da democracia e por isso o perigo do Bolsonaro ser reeleito.
Porque Não tinha nem que ter reeleição. Né? Não tinha que ter reeleição. Isso a culpa foi do Fernando Henrique, porque Total. na Constituição Ele não falou tinha que não ia- reeleição. ele foi, Enfim, foi mal ali. Mas assim, o ideal para nós como país era que, você ter os seus 4 anos, era 5 na época, depois eu tenho meus 5, depois ele tem Exato. seus 5, e cada um contribui com as suas ideias e vai avançando, né? O que eu não sabia, você sabia, enfim, você foi tendo uma ideia que eu não tive. tendo um Isso darwinismo teria de sido ideias. ideia. Agora, né? nesse momento, esse idealismo, essa coisa ideal, não existe. Então, o que existe, sim, e vai existir um segundo turno aí, eu acredito, O que Lula você tá e falando, Bolsonaro. Você está falando que não é o ideal, o cenário é longe de ser o ideal, mas é o que tem para hoje. É, o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso. Eu acho que a gente sempre... Eu brinco assim, Jesus Cristo não é candidato. Então, e nunca foi e nunca será. O Messias é. Então, o que acontece na prática? E o Messias não existe. Então, quer dizer, sempre a gente vai achar que tal candidato não é tão bom, vai me ouvir, por exemplo, falar, não, mas o show eu gosto disso, mas não gosto daquilo. E eu brinco, eu não concordo com tudo que a minha mulher diz, pô. Então, obviamente, eu adoro minha mulher, estou casado com ela há 41 anos. Então, claro que vai ter divergências. A questão é, entre todo mundo, quem você acha que é melhor, ou menos ruim que seja a expressão, ou que esteja mais próximo de uma coisa. A gente está sempre que no menos sempre ruim. assim, porque a gente não tem Jesus Cristo como candidato. Então, sabe, e nesse momento, quem é respeitador da democracia? Quem é que está junto com as instituições? Quem é que representa um Brasil que no momento dele, Lula, não estou falando da Dilma não, mas na época do Lula, estava dando certo em muita coisa. Sim, outras não estavam, mas muita coisa melhorou. De fato, né? Os números são... O salário mínimo naquele tempo ali, em termos reais, melhorou 53%. Então, é uma coisa muito fácil de você concretamente ver. Aquela frase de classe média aeroporto agora está parecendo rodoviária, realmente existiu. Por quê? Porque, de fato, muita gente pobre naquele momento melhorou, né, de vida. Então, e se a gente pensa no Brasil em termos de uma sociedade que interesse a uma classe média, sabe? Interessa a classe média viver morrendo de medo? Interessa a classe média viver preocupada com segurança? Interessa? Não, interessa você estar num sinal com uma criança te vendendo alguma coisa. Aquilo te faz mal, gente. Aquilo te faz mal. Não é nem na questão de assalto, é num assalto, mas você vê gente dormindo na rua, faz mal. Você está com teu filho ali passeando, né? No meu caso, minha netinha passeando. Né? Como é que você explica para uma netinha que aquele menino, que aquele cara está dormindo na rua, nesse frio? Sabe? É difícil, sabe? A gente não precisa disso. O Brasil não é pobre para ficar pobre para sempre, entendeu? Não precisa ser assim.